Quer entender mais sobre dióxido de carbono, gás carbônico? Você trabalha no pré-hospitalar? Então me segue nessa série de vídeos. Afinal de contas, o que é o gás carbônico? Ele se trata de um produto metabólico onde o nosso corpo utiliza o oxigênio e o açúcar para poder promover energia para o corpo. A partir disso, ele cria-se o gás carbônico, que deve, claro, manter-se em número, em quantidades ideais dentro da nossa corrente sanguínea. Tá? E isso faz com que esse corpo, para ele poder manter essa quantidade de CO2 adequada, ele realiza uma exalação de CO2. Após ser criado, ser metabolizado, esses compostos, esse gás carbônico, ou CO2, ou dióxido de carbono, ele é levado pela corrente sanguínea até a membrana alvéolo capilar, lá nos pulmões, onde ali ele vai ser exalado. Tá? E nós temos aí dois processos que estão intimamente ligados a essa exalação. Primeiramente, é o de perfusão, ou seja, quando a nossa pressão arterial ela está aumentada ou diminuída, isso influencia na exalação do CO2, porque quando eu tenho pressão mais baixa, eu não consigo circular sangue adequadamente para chegar até essas membranas, aos pulmões, e poder eliminar esse CO2. Né? Ao contrário do que acontece quando eu tenho essa pressão aumentada, que esse sangue vai girar com mais fluxo, com mais força, com mais rapidez. Então eu vou conseguir circular melhor esse sangue e exalar melhor esse CO2 pelos pulmões. Um outro ponto importante que influencia é a ventilação, é a qualidade dessa ventilação. Né? Então entenda que o nosso corpo ele tem receptores nos vasos sanguíneos que vão dizer, que vão sentir se nós temos uma quantidade aumentada ou diminuída de CO2 na corrente sanguínea. E com isso ele consegue regular a nossa frequência ventilatória, respiratória. Ou seja, se eu tenho um quantitativo maior de CO2 e dióxido de carbono na corrente sanguínea, o meu corpo começa a acelerar a ventilação a fim de que eu consiga exalar mais rapidamente esse metabólito. Ok? Então, isso são conceitos básicos. Agora, claro, que para que o nosso corpo consiga se manter em homeostase, ou seja, em equilíbrio, né, em relação à quantidade de CO2 na corrente sanguínea, aí nós vamos ter, claro, os indivíduos que terão os quantitativos aumentados, diminuídos ou normais de CO2 na corrente sanguínea. Tá? E aqui cabe ressaltar esses conceitos, onde nós temos a hipercapnia, que é quando o indivíduo tem uma quantidade aumentada de CO2 na corrente sanguínea, o indivíduo que tem eucapnia, que ele tem uma faixa de normalidade de gás carbônico na corrente sanguínea, que aí nós vamos ter entre 35 e 45 de valores normais, mas a média é de 38 milímetros de mercúrio, e temos os indivíduos que têm hipocapnia, que é exatamente que estão abaixo desse valor de normalidade, né, e que geralmente vai ter alguma representação hemodinâmica em relação a essa questão de equilíbrio metabólico do corpo. Cabe ressaltar também que esses valores de CO2, gente, ele tem representação hemodinâmica, ou seja, principalmente no caso de TCE. Então, quando nós temos pacientes com traumatismo crânioencefálico, geralmente esse aumento, essa retenção de CO2 e aumento da quantidade de CO2 na corrente sanguínea, ele faz com que haja um aumento, uma vasodilatação dos vasos da cabeça, acumulando fluxo, acumulando volume, e ali ele tem aumento da pressão intracraniana. Então, para você ver a importância clínica de se entender sobre o dióxido de carbono no corpo, principalmente relacionado ao trauma. Então, nessa série de vídeos sobre gás carbônico, a gente vai abordar conceitos fundamentais para que você entenda melhor e dê uma assistência mais adequada para todos esses pacientes do pré-hospitalar que estão expostos a essa alteração. Até o próximo vídeo.